abençoe você que está aqui presente nessa noite. Deus abençoe você que está nos visitando. Prazer, uma alegria muito grande ter você aqui. Deus abençoe você que está em casa. Desligue agora das suas preocupações, dos seus afazeres. Se acomode aí na sua poltrona. Pega a sua Bíblia para que nós possamos ouvir o que Deus tem para nós nessa noite. Amém? Muito bem. Abra sua Bíblia então no livro de Atos, capítulo 8. Atos capítulo 8. Amém para todo mundo? Muito bem, começando no verso 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. E regressava, e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse-lhe o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías, disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que liam era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo? Ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Disse Filipe: é lícito, se creres de todo o teu coração. E respondendo ele, disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém, querido? Muito bem, hoje nós estamos em festa. Aleluia! Porque hoje nós tivemos a alegria e o privilégio de levar as águas do batismo, né? Esses 6 novos irmãos. Cadê onde estão os irmãos que hoje se batizaram? Tá lá, ó, aquela turma bonita ali, amém? Glória a Deus. Por que do batismo nas águas? Nós vamos ministrar nessa noite a respeito desta prática cristã. O que é o batismo nas águas? Por que o fazemos? Como deve ser ministrado? Quem pode ministrar? Quando deve ser ministrado? Nós vamos então falar um pouco a respeito disso. Primeira coisa que eu quero dizer para você é que o batismo nas águas é uma ordenança do Senhor Jesus. É uma ordem de Jesus. Mateus 28, 19, Jesus diz assim, quando ele, depois de ressuscitado, reunido os discípulos, antes dele subir aos céus, ele deixa então esta ordem, deixa esta prática para nós e para a igreja do Senhor, dizendo, portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-as a guardar todas as coisas e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, querido, o batismo é uma ordenança, é uma ordem de Jesus. Nós, na verdade, temos 2 ordenanças apenas que nós
ministramos de acordo com a palavra de Deus. O batismo e daqui a pouco a segunda, que é a ceia do Senhor, e nós vamos falar mais à frente. E Jesus, tanto é verdade que Jesus, o desejo dele é que todos nós possamos submeter ao batismo nas águas, que ele mesmo fez isso, para deixar o exemplo. Querido, o batismo de João era o batismo de arrependimento. As pessoas se arrependiam, e à medida que elas se arrependiam, ela confessava Jesus como Salvador, como aconteceu com o eunuco, e elas eram batizadas. Ora, mas Jesus não tinha pecado, Jesus não tinha do que se arrepender, então Jesus não precisava ser batizado, visto que o batismo é para aqueles que se arrependem, reconhecem Jesus como Salvador. Então ele vai até João, né? Lá no capítulo 3, versículo 13 de Mateus, ele vai a João, né? Diz o texto que veio Jesus da Galiléia ter João no Jordão, onde João batizava, querendo ser batizado por ele. E o texto diz então que João se opunha, dizendo, mas eu é que devo ser batizado por Senhor, e eu vou batizá-lo? E ele então vira para João e diz assim, olha, deixa por agora, porque assim me convém cumprir toda a justiça. E então João permitiu. Querido, o que Jesus estava querendo dizer, passando para mim e para você com esse gesto? Que ele não precisava ser batizado, mas ele se batizou, dizendo, vocês também devem fazer o mesmo. Queriam ouvir um amém, mas... Amém, gente? Ok, e eu diria também, querido, que o batismo, ele deve ser visto como um selo da nossa fé, como determina a palavra de Deus. Marcos, no capítulo 16, verso 15 e 16, diz assim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo, porém, quem não crer, será condenado. Então, veja bem, o batismo é para aquele que crê. E essa é a razão, então, porque nós não batizamos e nem validamos tampouco o batismo de criança, por exemplo. Por quê? Porque, segundo o que Jesus disse, é necessário crer primeiro. Como é que uma criança recém-nascida, como é que ela vai confessar Jesus como Salvador, se ela ainda não tem essa capacidade de crer em Jesus como seu Salvador? Nós obedecemos sim o princípio bíblico de apresentar as crianças ao Senhor recém-nascida, mas batizá-la somente quando elas puderem crer e professar a sua fé, como eles acabaram de professar ali dentro da piscina. Até porque o batismo não salva ninguém. Mas o batismo, querido, embora ele não salva, mas ele acompanha a salvação. Às vezes algumas pessoas, mas se o batismo não salva ninguém, então por que eu preciso batizar? Acabei de dizer para você agora, porque é uma ordem de Jesus. Porque Jesus disse que você e eu deveríamos fazer isso. Veja bem, Jesus disse, olha, Jesus diz, quem crer e for batizado. Mas Jesus está dizendo, quem crer e for batizado, batizado porque crê, será salvo, mas quem não crê já está condenado. Note que ele não disse assim, quem não for batizado será condenado, mas quem não crer é que será condenado. Portanto, o batismo segue a fé que nos leva à salvação, mas ele em si, querido, não é meio de salvação. Que o diga aquele ladrão na cruz. Aquele ladrão creu no Senhor Jesus Cristo, mas ele não pôde ser batizado, e nem por isso ele deixou de ser salvo. O batismo não salva, mas nem por isso ele deixa de ser importante. Aquele ladrão não tinha, eu acabei de falar agora, condições de passar pelo processo do batismo, mas eu tenho certeza absoluta que se ele tivesse oportunidade, ele certamente seria a primeira coisa que ele iria fazer se descesse daquela cruz. Porque aquele que não se batiza, querido, ele está numa deliberada, por, digamos assim, desobediência a Cristo. Porque ele sabe que é um mandamento de Cristo, ele não batiza. Eu costumo comparar isso com um casamento. Imagine que você está namorando a pessoa e ela diz para você diz para ela, olha, mas eu te amo.
eu sou capaz de dar a vida por você, tenho uma verdadeira paixão por você, você é tudo para mim. E ela vira e fala assim, então se eu sou tudo isso para você, casa comigo. E ele diz assim, casar não. Que amor é esse? Que paixão é essa? Ora, se você confessa Jesus como Senhor da sua vida, se você professa que o ama, que Ele é tudo para você, que Ele é o Senhor da sua vida, por que você não se batiza? Quando eu me converti, eu era praticante do catolicismo, eu fui batizado criança. E a minha mãe uma vez disse assim, olha, tudo bem, você quer, na linguagem dela era passar a crente, você quer passar a crente? Ok, né? Você quer passar a crente, eu só vou te pedir uma coisa, eu não quero que você se batize de novo, porque você já foi batizado. E eu com muito carinho, com muito respeito, com muita delicadeza e todo respeito por ela, expliquei para ela que eu não tinha sido batizado. Eu digo, mamãe, eu não fui batizado. Foi não. Eu não fui batizado porque a palavra batismo no grego significa baptismo, mergulho. E eu não fui mergulhada. E alguém perguntou para mim se eu crio em Jesus Cristo como Salvador? Eu disse, então, hoje eu sei que eu posso batizar porque eu sei que o batismo significa mergulho. Então, por isso que eu não fui batizado. Porque, querido, com o passar do tempo, né, surgiram estas formas de batismo, né? Então, o batismo, ele é uma testemunha, a dedicação que você tem com Cristo. Olha que Paulo escreve em Romanos 6, 3 e 4. Ou porventura ignorais que todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Olha, deixa eu trocar em miúdos o que é que Paulo está dizendo aqui. Que é que quando nós imergimos a pessoa na água, significa que aquela pessoa morreu para este mundo. O mundo não existe mais para ela, ela foi sepultada com Cristo. Quando ela é levantada das águas, significa que ela nasceu como uma nova criatura agora, para viver agora uma vida diferente, ou seja, ela é uma nova vida, é uma nova criatura. Então eu costumo dizer que o batismo, ele é uma pregação simbólica, dizendo que a pessoa morreu para este mundo e ressuscitou para uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia! Quem é que pode batizar? Para quem é o batismo? A explicação anterior já responde isso, querido. É para todo aquele que reconhece que é um pecador, se arrepende e reconhece que só Jesus Cristo, só o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e o aceita como Senhor e Salvador da sua vida. Quando é que a pessoa está apta para o batismo? Quanto tempo ela deve ter de vida cristã para que ela possa se batizar? Querido, o texto que eu li com você no início de Atos 8, responde com clareza todas essas questões. A Bíblia diz que Filipe, o eunuco, o etíope, que era o mordomo da rainha de Candace, tinha ido a Jerusalém para a adoração, ou seja, era um homem religioso, e ele voltava, e ele lia a respeito do profeta Isaías. E quando Filipe chega para ele diz, você está entendendo o que você está lendo? Ele diz, como é que eu vou entender se alguém não me explica? E o texto que ele estava lendo falava a respeito de Jesus, do sacrifício de Jesus, mais precisamente Isaías 53. E aí ele pergunta para ele está falando de quem aqui? E ele explicou então, o que é que Isaías estava dizendo? Diante dessas palavras, mostrando que Jesus verdadeiramente levou sobre si as nossas dores e os nossos pecados. Que ele morreu para que eu e você, para que o eunuco pudesse ser salvo. E quando ele termina de dizer essa palavra, o eunuco pergunta para ele assim, eis aí a água, quem impede que eu seja batizado? E Felipe diz para ele, olha, é totalmente lícito, ou seja, não tem nada que te impede, se você crê de todo o seu coração. E ele responde, eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a Bíblia diz que eles desceram as águas e Felipe o batizou. Então, quando a pessoa for esclarecida, ela se rende a Jesus como Salvador, crê de todo o coração que Ele é o Filho de Deus, ela está pronta para ser batizada. Não há uma data estabelecida.
Somente o critério, somente o desejo que o recém-convertido tenha de ser batizado. No caso do Felipe ali, de Felipe com aquele eunuco, foi tudo muito rápido. Querido, não existe regra, não existe um ano, não existe passar 6 meses numa classe de preparatismo para batismo, não existe profissão de fé, você não encontra isso na Bíblia. O que você encontra é exatamente isso: você crê de todo o teu coração. Se você crê, você então está pronto e apto para ser batizado. Ensinar depois é outra história. Batismo, a palavra batismo significa mergulho, mergulhar, imergir. Sempre foi assim. Mas ao longo da história, então, apareceu outras formas de batismo, como eu disse, a questão da aspersão. Mas como o batismo é uma identificação com Cristo na sua morte, e exatamente isso que significa a imersão, por isso que nós não praticamos outra forma de batismo. Quando Filipe batizou o eunuco, o texto diz que eles batizaram ali porque havia ali água, diz, indo ele a quando saíram da água. O texto é muito claro. Certamente que aquele eunuco, quando por viajar, estava em viagem, né, até Jerusalém, de Candace a Jerusalém, certamente aquela carruagem estavam providos de água potável. E se fosse necessário apenas a aspersão, parava o carro, pegava um pouco de água e derramava na cabeça, era o suficiente. Mas não, eles esperaram chegar até onde havia água suficiente para que ele fosse mergulhado. Não foi à toa que João Batista batizava no Jordão. E quando João sai do Jordão e vai para Enom batizar, João faz questão de registrar lá no capítulo 3, 23, que ele fez isso porque ali em Enom havia muitas águas. Entende, querido? Então o batismo é isso, é o batismo bíblico que nós então encontramos, é o batismo nas águas, é por imersão, é mergulho. Onde se deve batizar? Não há um lugar específico. A maioria dos templos, quando se constrói um templo, se nós formos construir um templo, quem sabe um dia, claro, a gente vai fazer um batistério, como as igrejas que têm o seu próprio templo, elas têm um batistério. Mas ele pode ser realizado no rio, ele pode ser realizado na piscina, como fizemos aqui, pode ser realizado onde houver água suficiente para que a pessoa possa ser mergulhada, possa ser emergida. Tem um pastor muito querido, que eu conheço, pastor Ivênio, e ele, certa vez, ele foi na casa de um moço, já era até tarde da noite, fazer uma visita, e esse moço, então, ele estava impossibilitado de poder estar na igreja, e quando o Ivênio falou para ele a respeito de Jesus, ele então chorou, se arrependeu, se ajoelharam, e ele entregou o seu coração para Jesus, e disse assim: agora o que eu faço? Eu queria ser batizado, não sei se eu terei tempo de ser batizado. Ivênio deu uma olhadinha assim, lá no banheiro havia uma banheira, disse: manda enche essa banheira de água, e batizou ele ali mesmo naquela hora. Amém? Quem pode ministrar batismo? Quem tem autoridade para isso? Só o pastor? Não. A ordenança de Jesus é clara: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus mandou fazer discípulo e batizá-la. Ora, aqui, querido, na minha interpretação, fica muito bem entendido que quem faz o discípulo tem autoridade para batizá-lo. Filipe era apenas um diácono. E, no entanto, ele batizou o eunuco, porque ele estava fazendo o trabalho de um evangelista. Filipe não era pastor de igreja nenhuma. Paulo disse aos coríntios que não havia batizado quase ninguém, ele disse, a não ser a família de Estéfano. Ou seja, quem batizou, na verdade, foram as pessoas que eram líderes ou que eram evangelistas das igrejas por onde Paulo passou. Jesus não batizou ninguém, quem batizou foram os discípulos, foram os seus discípulos. Na maioria das igrejas, os pastores conduzem o batismo por uma questão de ordem, talvez até por tradição, ou pelo desejo do candidato. Mas, querido, isso nada impede, não quer dizer que só os pastores têm poder para batizar. Como, por exemplo, ali,
nós temos ali o pequeno Gabriel, temos também o Mateus. Se de repente ele virar e falar assim, pastor, eu quero que a minha mãe me batiza, pastor, eu quero que o meu pai me batiza, perfeitamente, sem nenhum problema para mim, querido. Sem nenhum problema. Onde é que está escrito quem que é seu pastor para batizar? Da mesma forma que não só é o pastor que está autorizado a subir aqui a pregar, mas qualquer um tem, claro, na unção e na orientação do Espírito Santo pregar, na mesma forma, alguém também tem o poder para batizar, principalmente aquele que ele ganha para Jesus. Amém, gente? Isso é totalmente bíblico. Fora disso é tradição, é invenção humana. Em nome de quem que o batismo deve ministrar? Sim, Jesus disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, querido, essa é a verdadeira forma de batismo. Esse é o batismo que nós praticamos, porque entendemos que essa é a forma bíblica para se ministrar o batismo. Amém? E eu espero que dentro de pouco tempo possamos ministrar ainda muitos outros batismos. Que o Senhor possa tocar no seu coração, para que você possa entender essa doutrina, possa entender essa ordenança do Senhor que é o batismo. Amém?